João 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje nós encerramos a série sobre a vida do apóstolo Pedro por título Improvável. Nós já falamos na parte de número 1 sobre o chamado, a parte de número 2 sobre a cura, parte de número 3 a tempestade. No episódio de número 4, domingo passado, falamos sobre quem é a pedra fundamental da igreja. Falamos sobre a pedra e hoje eu vou falar sobre a restauração deste improvável. A primeira vez que Jesus encontra com Pedro, Jesus foi quem deu esse nome para ele. Seus pais lhe deram o nome de Simão e Jesus lhe dá o nome de Pedro, porque Pedro significa pedra, firmeza. Jesus pega o homem mais instável e chama ele pelo futuro dele. Até a morte e ressurreição de Jesus, Pedro continua inconstante e instável. Para você ter uma ideia, na última Páscoa, na ceia celebrada por Jesus, Jesus estava numa quinta-feira, véspera de ser morto. Pedro já está caminhando com Jesus há 3 anos e meio e Jesus olha para Pedro e diz: além de me negar, eu tenho algo para te dizer. O dia que você se converter, tudo isso vai mudar na sua vida. Como é que alguém convive com Jesus 3 anos e meio e não se converte? Como é que alguém passa por tantos processos como nós estamos acompanhando desde o primeiro dia até agora e não consegue desenvolver uma relação maior e melhor de conversão com Cristo? A primeira vez que Jesus o vê, chama-lhe de Pedro. A segunda vez que ele o vê, já há um chamado de Jesus para ele. Depois de uma pesca frustrada, ele disse: eu não quero que você seja pescador de peixes. Não, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes. É como se Jesus dissesse: estou mudando o seu propósito, eu estou te colocando no nível mais alto. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, Pedro, André, Tiago, João, e seguiram Jesus. E a partir daí você percebe que Pedro está sempre na frente. Todas as vezes que Jesus confronta os apóstolos, quem responde é Pedro. Quem anda sobre as águas é Pedro. Quem lidera os 12 é Pedro. Então ele está sempre na vanguarda, em posição de liderança. Ele se arrisca, ele é intrépido, ele é ousado. Ele parece muito com a gente, ao mesmo tempo em que ele assume uma posição de risco, de ousadia, ele também duvida, ele cai, ele erra, ele peca, ele frustra o próprio Senhor. Ele é como nós. Mas uma verdade que eu queria compartilhar, isso hoje faz parte da minha mensagem, é que Jesus não desiste de Pedro. Independente da situação, há uma insistência de Jesus com relação a Pedro. E aí você diz: mas por que Pedro e não João? Por que Pedro e não Filipe? Por que Pedro e não Tiago? Ao ler Atos dos Apóstolos e ver o que Pedro fez através do Espírito Santo na igreja, você passa a entender por que Jesus escolheu Pedro. Então Jesus escolhe por propósito. Ele escolhe porque conhece o nosso destino. Ele sabe quem nós nos tornaremos. Ele não te escolhe pelo hoje, mas pelo que Ele vai fazer através de você amanhã. A Bíblia diz que, aproximando os dias de cumprir o tempo de Jesus aqui na terra, a Bíblia diz que Ele sobe no Monte das Oliveiras, Ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, e agora Ele precisa de um lugar, de um cenáculo, para Ele celebrar a última Páscoa. Então Jesus chama João
e mais um apóstolo para resolver esse problema. Encontrar um lugar onde Jesus vai celebrar a ceia, a última Páscoa. Então Jesus chama dois, ele chama João e ele chama quem? Vamos ver se vocês são inteligentes. Quem é que Jesus deu ordem para ir organizar a Páscoa? Pedro. É óbvio, ele está em tudo. Jesus está dizendo para ele, um dia você se converte, mas por favor, você pode me servir mesmo assim? E aí Jesus disse para os dois, Pedro e João, olha, vocês vão entrar em Jerusalém, tem um homem carregando um cântaro, segue ele. Aí eu estava lendo e pensando, um homem carregando um cântaro? A cidade tem 5 vezes mais pessoas do que a sua própria população. É Páscoa. A Páscoa era comemorada por causa da saída do povo do Egito. O sangue do cordeiro que foi passado no umbral da porta, o anjo da morte não atingiu os primogênitos. Então agora, aquele era um momento importante. É a principal festa de Jerusalém. A cidade está cheia, está lotada. Quantos homens será que não tem carregando o cântaro? Nenhum! Porque só mulher carregava cântaro. Aí é fácil. Lá vai um homem carregando um cântaro. Contra a cultura, fazendo o que ninguém faz. Deus ainda é capaz de usar pessoas que fazem o que outras pessoas não têm coragem de fazer. Se tem um negócio que Deus ama é quebrar regras. Princípios não, agora regra. Jesus faz isso direto. Jesus é o homem que mais quebrou regras na Bíblia Sagrada. Não podia fazer nada dia de sábado. A Mishnah, ela tem alguns conceitos sobre o sábado, tem várias leis, e uma delas é que você não pode curar no sábado, não pode fazer barro no sábado. E aí Jesus, ele acordava no sábado. Que dia é o sábado? Eu vou curar todo mundo, é hoje. Ele quebrava as regras, ele tocava no esquife do defunto, não pode. É por isso que Jesus foi expulso da sinagoga. É por isso que ele foi expulso do templo. Porque ele não cabia na religião dos fariseus. Ele não cabia na religião, não cabia na sinagoga, não cabia no templo, não cabia nas regras, não cabia nos dogmas. Mataram ele e descobriram que na sepultura, não é que ele não cabia também? Ele nem ficou lá, né? Por isso que a sepultura era emprestada, porque ele não ia ficar lá mesmo. Então lá vai Pedro e João. Aí eles sobem no andar de cima de uma casa chamado cenáculo. É um salão de festas de umas casas que tinham mais condição financeira, onde a família reunia. E aí este homem que estava com o cântaro, quando eles chegaram, estava tudo pronto. Aí Jesus entra com os 12, Jesus está ali com eles, conversando. Só que quando eles entraram, era só Jesus e os 12. Em regra geral, quando se entrava no cenáculo, o escravo, o servo da casa, aquele menor, ele já tinha uma toalha, ele já tinha uma bacia e ele lavava os pés. Ninguém se dispôs a fazer isso, nem Pedro. Aí Jesus se levanta e troca a túnica por um avental. Isso é liderança. O que é liderar é a capacidade de trocar a túnica, a capa, a honra, a autoridade, o cargo por um avental. É servir. Aí Jesus começa a lavar os pés e aí, quando ele vai lavar, adivinha de quem ele tentou lavar o pé primeiro? Vamos ver se vocês são inteligentes. Em quem ele foi primeiro? Fala para mim. Pedro. Por quê? Porque Pedro não deixou. Pedro é apavorado. Quando Jesus agacha, ele falou: opa! Não, jamais o senhor vai botar a mão no meu pé. É eu que tenho que lavar o seu pé. O senhor não pode lavar o meu pé. Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Ele falou: então vamos tomar um banho aí. Cadê o shampoo, sabonete? Não tem um hidratante não, para o senhor passar? Faz uma escova depressiva, ajeita aqui, eu estou à disposição. Olha isso, na mesma hora que não pode, ele já quer tudo. É Pedro, é nós, é purinho, ele é demais. Aí Jesus disse: você está limpo, ô Zé Mané. Você está limpo. Eu quero só lavar o pé para mostrar que eu tenho parte com vocês. Jesus lava os pés de Judas. Porque Jesus não joga uma pessoa inteira fora por causa de um pedaço que está sujo. Ele lava os pés de Judas. Eu queria ver essa cena, porque Jesus nunca se prostrou por adoração, mas se curvou por amor. E Pedro ali no meio. Quando Judas sai, olha que é interessante, Jesus disse: alguém vai me trair. Qual foi a primeira pessoa que ficou curiosa para saber quem é que ia trair? Quem? Ah, tá. Pedro.
Como Pedro não tinha essas moral toda, ele olhou para João. Falou: João, olha seu celular aí. Te mandei um zap. Pergunta o chefe aí quem é. Diz que João deitou no peito de Jesus e falou: Senhor, quem é? Falou: aquele que mete a mão comigo no prato. Mete a mão comigo no? Para a pessoa colocar a mão no seu prato, ela tem que estar sentada no seu. Judas estava ao lado de Jesus. Nem todo mundo que está perto de você tem o mesmo propósito. Se iluda não. Aí Jesus dá as últimas instruções. Aí Judas sai. Aí fica Jesus e 11. Mateus 26, presta atenção. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Todos. Não é só Judas que saiu não. Os 11 aqui, ó, olhando a biloca dos olhos de cada um. Vocês tudo aqui, ó. Vocês tudo vão me largar. Porque já foi profetizado que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu vou na frente de vocês, adiante de vocês para Galileia. Quem foi que não concordou com isso? Quem não concordou? Pedro. Ele fala mesmo. Ele fala. Se está certo ou se está errado. Sabe o que ele diz? Está aqui no texto. Está em Mateus capítulo número 26. Ainda que todos te abandonem, disse Pedro, eu nunca. Ele falou isso às 18 horas, às 19 horas. Ele negou Jesus às 3 da manhã. Não é um mês depois. Eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro. Inconstante, volúvel, vulnerável. Jesus sai do cenáculo depois de celebrar a Páscoa e transformar Páscoa em ceia, instituir o memorial do seu sacrifício, e aí ele sai pelas ruas de pedras estreitas de Jerusalém, ele sai pela porta dourada, ele desce, atravessa o vale de Cedron e sobe na encosta do Monte das Oliveiras, onde está um jardim chamado Getsemane. Getsemane, prensa de oliva, onde a oliveira verdadeira vai ser prensada. Estão os 11 com Jesus. Ele deixa alguns apóstolos aqui e chama 3 para orar pertinho dele: Tiago, João e Pedro. Aí Jesus dobra os seus joelhos e ele começa a suar gotas de suor e sangue. Olha o quanto Jesus tinha um pacto e um compromisso especial com este homem. A Bíblia diz que no auge da sua dor, os nossos pecados já estavam sobre Jesus. Ele está prostrado, o chão à sua volta está banhado de sangue, os horrores do inferno estão soprando nos ouvidos de Jesus, a sua alma está angustiada, e Jesus se levanta e ele vai a Pedro e diz: você não consegue orar, velar, vigiar comigo 1 hora. E aí Jesus diz algo que ele só pode dizer para pessoas especiais. Ele diz para Pedro assim: a minha alma está angustiada até a morte. Quando Jesus se levanta com o rosto banhado em sangue, ele diz: Pedro, chama a turma, bora, levante, acorde. O traidor está à porta. Enquanto Jesus está falando, Judas entra no jardim, liderando aquela galera toda, homens com espadas, com paus, furiosos e tochas. E de repente, quando está aquela confusão, no meio de tudo aquilo, alguém se manifestou. Alguém tomou uma decisão. Alguém deu um passo. Porque eram 11 apóstolos, mas só um partiu para cima. Eu não sei quem será? Diz que ele arrancou a espada. E ele é péssimo na espada. Ele é bom de rede. Ele é pescador. Ele não era soldado. Ele catou a espada, mirou na cabeça, cortou a orelha. Mas é ruim, hein?
O servo do sacerdote chamava-se Malco. A orelha dele foi decepada. A palavra no grego, eu estava estudando, para decepada aqui, é arrancada por completo. A orelha caiu. Acha para mim na Bíblia Jesus procurando a orelha de Malco. Jesus só repreende Pedro: guarda a espada, porque quem vive por ela vai morrer por ela. Guarda isso aí. Não mandei você usar agora? Acha para mim na Bíblia, no meio daquela confusão, e soldado e gente querendo prender Jesus, e Judas no meio, os apóstolos apavorados, tudo correndo, aquela confusão. Um rapaz vestido num lençol saiu correndo, puxaram o lençol, ele ficou pelado. Tava uma confusão no jardim. Acha para mim Jesus com a tocha assim no chão, caçando a orelha do rapaz. Cadê a orelha do rapaz? Cadê a orelha do rapaz? Tem não? Porque Jesus não precisa dela. Ele não é o Criador? Basta colocar a mão. Deus não precisa dos pedaços que ficaram para trás para começar algo novo na sua vida. Tem coisa que foi boa até aqui. Existem orelhas que foram perfeitas até aqui. Para Malco foi maravilhoso. Ele aprendeu, ele estudou, ele cresceu. Porém, chegou uma hora que cortou, perdeu. E foi a oportunidade de ele ser tocado por Jesus. Ele vai para prender Jesus e recebe um milagre. Olha que isso é que é graça. A Bíblia diz que todos sumiram. E há uma frase que eu acho interessante: e Pedro seguiu Jesus de longe. Não fala o nome dos outros, só diz que todos fugiram. E Pedro seguiu Jesus de longe. Olhando, observando, percebeu que levaram ele para a casa do sumo sacerdote Anás e também Caifás. Haviam 2 sumos sacerdotes naquela época, uma confusão no sacerdócio. Eles reuniram 71 homens dentro do sinédrio, homens cruéis, liderados pelos fariseus, procurando encontrar algo em Jesus para que pudessem matá-lo ou acusá-lo. E ali eles bofetearam Jesus, cuspiram nele. E aí lá no lado de fora, no pátio, a Bíblia diz que tinha um braseiro, que tinha uma fogueira. E a Bíblia diz que Pedro se assentou nessa fogueira. A Bíblia diz: e ele se aproximou para se esquentar. Está lá no meio, sentado. Muito bom. É normal. Você sabe para que existe casamento? Casamento existe para quebrar o vaso. E os filhos da gente? Para pisar nos cacos. Eu entendo, porque eu sou pai e não tenho o que fazer. Criança, gente, criança é criança. Vai fazer o quê? Tá tudo certo. A gente só tem que amar, né? E ajudar. Tá tudo certo. É bênção. Até esqueci onde eu estava. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Na fogueira. Já está na fogueira. Deixa eu voltar aqui. Aí, a palavra fogueira aqui no grego é braseiro. Entendeu? Ele está lá. Pedro não está lá no sinédrio. Ele está do lado de fora. Jesus está sendo julgado por homens, líderes religiosos. Pedro está do lado de fora com a galera. Uma criada, a Bíblia diz que uma criada olhou para ele e falou assim: eu te conheço. Você é discípulo dele. Pedro respondeu: mulher, eu não o conheço. Diante de outra pessoa, conversando lá na roda, o cara falou assim: você anda com ele, você é galileu. Como é que ele descobriu que Pedro é galileu? Por causa do sotaque. A Galileia era tipo a roça do lugar lá, era um lugar distante. O povo falava engraçado, era diferente. Eles não tinham cultura igual em Jerusalém. Olhou para Pedro conversando daquele jeito e falou: você não é daqui não, você é galileu, você estava com ele. Sabe o que Jesus disse? Não sou. Não, Pedro disse: não sou. Eu não sei nem quem é ele. Aí diz que um parente de Malco. Quem é Malco? O que perdeu a orelha. O apóstolo João diz que um parente de Malco falou assim: te vi no jardim.
Ele falou: eu? Que jardim? Getsêmani, sei nem onde é. Eu vi você lá. Eu sou parente de Malco, eu sei. Você estava defendendo Jesus. Não sei nem quem é. A Bíblia diz que nessa hora o galo cantou. Tem duas interpretações aqui. O que é esse galo? O marido da galinha, um galo. A segunda interpretação é que havia uma trombeta que soava ao despertar, que também era chamada de galícios, que era um galo também. Pastor, qual que o senhor acha? Para mim tanto faz. O que o negócio não é se é um galo, se é uma trombeta. O interessante é que cumpriu. E a hora que soou ou a trombeta ou o canto do galo, eu gosto mais do canto do galo. O galo mesmo, o galo, o marido da galinha, o galo. Quando soou o canto do galo, adivinha quem estava olhando para Pedro? A Bíblia diz assim: e Jesus fitando os olhos nele. Que olhar é esse? Será que é um olhar de julgamento, de condenação? Será que é um olhar de exclusão? Será que é um olhar de negação? Que olhar é esse? Eu queria estar lá, eu queria ver essa cena. Qual é o semblante de Jesus? Cansado, abatido, cuspido, esbofeteado, julgado e olhando para Pedro. Eu te avisei, Pedro. O texto sagrado diz que Pedro saiu e foi chorar amargamente. Pedro desapareceu. Você não vê mais Pedro nesta quinta-feira à noite. Ele sumiu, ele desapareceu. Sexta-feira de manhã, os homens do Sinédrio, 71 anciãos, levaram Jesus até Pilatos. Pilatos manda para Herodes: volta para Pilatos. Pilatos não consegue se livrar de Jesus. Ele lava as suas mãos, manda açoitar Jesus com 40 açoites. Jesus é levado à cruz. Eles crucificaram ele às 9 da manhã e ele morreu às 3 da tarde. Jesus se sente abandonado. Pedro não estava lá. Pedro não estava lá perto de Pilatos. Pedro não viu Jesus em Herodes. Pedro não estava lá perto da cruz. Ele não estava. Ele sumiu depois de chorar amargamente. Ele se isolou, ele se escondeu. Ele disse: eu errei, eu caí. Na mente de Pedro acabou. E o pior dia não foi a sexta. Porque a sexta-feira é o dia da decepção, a sexta-feira é o dia da dor, a sexta-feira é o pior dia na história dos apóstolos. A sexta-feira foi cruel, dolorosa, ninguém está entendendo. O Filho de Deus, ao invés de sentar num trono, sobe numa cruz. O que aconteceu? 3 anos seguindo ele, caminhando com ele. 2 discípulos desceram para o caminho de Emaús, estavam decepcionados, os outros sumiram. Alguns foram para dentro de um cenáculo, de uma casa, se esconder com medo dos judeus. E Pedro sumiu. E o pior dia é o sábado, porque no sábado é o silêncio. Depois da dor, depois da morte, o silêncio. Cadê Jesus? Cadê Deus? O que aconteceu? Questionamentos. Não tem nenhuma fala do dia do sábado. É o dia do silêncio. E eu sei que experimentar e viver o silêncio de Deus é doloroso, é traumático, porque nenhum de nós estamos prontos e preparados para absorver quando Deus se cala, quando Ele não fala. E a gente não sabe. Eu passei, eu sofri. Deus, por quê? Mas domingo de manhã diz que 2 Marias, Maria Madalena e outra Maria, levantaram cedo e disseram: bora no sepulcro? Vamos. Era a cultura dos hebreus até o 3º dia levar incenso, especiarias e perfumes e colocar no corpo. As 2 foram conversando e falando: gente, como é que nós vamos fazer para remover a pedra? Elas estão preocupadas em remover uma pedra que já estava removida. Deus já tinha provido o milagre e elas estão preocupadas. E Jesus não removeu a pedra para eles sair, Ele removeu a pedra para elas entrarem. Quando elas chegaram, tinha um homem parecendo um jardineiro.
Olha para o senhor jardineiro, cadê ele? Levaram ele, fala pra gente onde é que levaram ele, que eu vou lá buscar o corpo dele. Cadê ele? E o jardineiro olhou para ela e disse: Maria. Diz que ela reconheceu a voz. Ela caiu de joelhos e disse: Raboni, mestre, tu estás vivo. O que as duas fizeram? O que toda mulher faz: levar a notícia, rapidão. Elas viraram para trás aqui, ó. Elas viraram para trás. Elas nem fez. Não, eu teria ficado lá, não. Elas viraram, falou: não, eu tenho que contar para todo mundo. Elas correram, chegaram no lugar onde estava todo mundo e disse: ele ressuscitou. Pedro e João saíram correndo. Quem saiu correndo? Quando João chegou na porta do sepulcro, não sei se ele é como eu sou meio desconfiado. Entra aí. Vou nada. Quem que entrou? Quem que entrou? Pedro. Entrou, viu o lenço que estava na cabeça de Jesus, bem dobradinho, certinho, arrumadinho. Aí eles saíram dali. Tipo, o que será que aconteceu? Só que Maria Madalena tinha recebido uma palavra. Por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? Elas voltam lá e a Bíblia diz que o anjo fala para ela assim: olha, fala para os apóstolos irem para Galileia, porque Jesus vai encontrar com eles lá como ele prometeu. E diga a Pedro, dos 11 apóstolos que sobraram, por que não falou: e diga a Tiago, e diga a João, e diga a Filemon, e diga a Bartolomeu? Não. Olha o que o anjo diz: Jesus quer falar com todo mundo. Não esquece, hein? Em especial a Pedro. Eu queria ver a cara de Pedro a hora que essa notícia chegou. Maria Madalena falou assim: é o seguinte, ó, o anjo apareceu, falou que nós não podíamos nem estar lá, porque nós estávamos buscando no meio dos mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou, ele prometeu, está tudo certo, está vivo. Aí diz que é para nós ir todo mundo para Galileia, porque Jesus vai aparecer lá na Galileia para nós. Aí ela virou e falou assim: Pedro, ele disse que quer falar com você. Ó, ó, meu Deus, e agora? E agora, meu Deus do céu, ele quer falar comigo. Eles foram para Galileia. Para onde? Para Galileia. Diz que Jesus apareceu no meio deles, conversou com eles e não falou nada com Pedro. Jesus apareceu de novo na Galileia. Foi quando Tomé, que estava duvidando, Jesus disse: Tomé, quer tocar? Jesus falou com Tomé, mas Jesus não falou nada com e Pedro lá. Por que Jesus não falou com ele? Jesus está sendo pedagógico, está tratando ele. Eu sei que isso não acontece com você. Aquele silêncio, aquele tratar de Deus assim, sabe? Aquela coisa. Sabe o que Pedro fez? Sabe o que a Bíblia diz? Pedro, depois das 2 aparições de Jesus, não falou com ele? Pedro chamou os apóstolos para conversar, eles estavam juntos. A Bíblia em João tem uma lista de nomes, eles eram acho que 9. Pedro disse assim: rapaz, vou pescar. Vou o quê? O que Jesus falou para ele quando chamou ele? Você não vai mais pegar peixe. Você vai ser pescador de homens. Mudei você de nível. Mas o silêncio de Jesus e o pecado cometido por ele tiraram ele do propósito. Voltar a pescar quer dizer voltar à velha vida, voltar lá atrás de onde Jesus me tirou. Gente, se ele deixou os barcos, deixou tudo, onde é que ele arrumou um barco? Onde ele arrumou um barco para ele poder pescar? É fácil entender. Jonas também arrumou um barco, inclusive tinha dinheiro para pagar. Billy Graham diz que todas as vezes que um homem quer fugir de Deus, navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto esperando por ele. Olha a influência de Pedro.
vou pescar. Ele não chamou ninguém. Vou pescar. Diz que todos os que estavam juntos disseram assim: nós vamos também. Por isso que Deus cobra muito dos líderes. Se você é relevante e influente, as pessoas estão te observando. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Liderar é influenciar, e Pedro está influenciando essas pessoas. E eles estão lá pescando, passaram a noite inteira pescando. Eu olho para Pedro, como é que ele desistiu tão fácil? Foi ele quem disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi Pedro quem disse: para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Foi Pedro quem disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí eles estão pescando. Põe na tela para mim João 21:4. João 21:4. O discípulo a quem Jesus amava, ao amanhecer, Jesus estava onde? Jesus estava onde? Na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Eles estão lá pescando. Passaram a noite e não conseguiram nada. Essa é a segunda pesca deles, que tem um milagre. Próximo. Ele lhes perguntou. O que Jesus perguntou? Qual a primeira palavra que Jesus disse? Por que ele não disse covardes, fracos? Eles estão voltando ao início, deixando o propósito. E como é que Jesus chama eles? Filhos! Porque você pode nunca mais querer ser filho dele, mas ele jamais vai deixar de ser o seu pai. Deus é Deus, ele não pode negar a si mesmo. Filhos, vocês têm algo para comer? Não, o barco estava vazio. Não, responderam. Próximo. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu sua capa, porque ele havia tirado, lançou-se ao mar. Ele é o primeiro, ele está sempre na frente. Os outros discípulos vieram no barco. Vou nadar, vou nada. Vai Pedro, você que é doido. Arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados, 100 metros. 100 metros, eles estavam pertinho. Como é que pega esse tanto de peixe no raso? É insano. Eles estavam no raso, no lago, pertinho, 90 metros. Agora, se você não der glória agora, eu vou embora, quer ver? Verso 9, olha o que a Bíblia diz. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Próximo. Jesus lhes disse: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Próximo. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de... quantos peixes? Quantos? 153. 153. 153. 153. É profético para a sua vida. Escute. Não é coincidência, Deus está dizendo: chegou a época da colheita. Chegou a época de coisas grandes. Chegou a época de nós multiplicarmos como Deus tem prometido para cada um de nós. Esta casa não é só para você, seu marido, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Nós não vamos comportar de pessoas que vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Os batismos serão em milhares, porque assim como recolheram 153 grandes peixes, aqui na 153, nós também vamos recolher 153, 153, 153, serão milhares de milhares e de milhares, porque Deus disse sim. Se Deus falou que vai cumprir o propósito, o milagre já está a caminho. Se você acredita, aplauda Ele o mais forte que você puder. Jesus montou um braseiro. Montou o quê? Um braço. Aí eles chegaram. Jesus falou: vamos comer. Já prestou atenção que toda vez que está reunido eles comem? É por isso que Jesus disse: quando a igreja for arrebatada, lá no céu vai ter bodas do cordeiro. O que é boda? Janta. De cara já vai ter janta, olha aí. Por isso que crente gosta de, né? De cara vai ter janta. Vamos comer.
eles começaram a comer peixe, um pãozinho. Diz que eles já sabiam que era Jesus, mas ficaram assim meio desconfiados. Tava Pedro, devia ter uns 9 ali com ele. Pois Jesus falou com um só. Com quem? Com quem? Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda me ama mais do que estes? Na frente deles. Eles não sabiam que Pedro tinha dito isso. Agora eles estão sabendo. Acho que eles falaram assim: a mostradinha olha. Jesus disse: você ainda me ama mais do que eles? O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida dos cordeiros, dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou a terceira vez, ele entristeceu. Por quê? Deixa eu lhe dar uma explicação que todos os pregadores, quando chegam nesse ponto, precisam te explicar, porque é bíblico, é simples. No grego tem 4 palavras que significam amor. O amor de um homem por uma mulher é amor eros. Vem de erótico, erotismo. Amor de amigo é filéu, filantropia. Filéu é amor de amigo. Existem 4, um deles é o ágape. O que é o ágape? É o amor de Deus, é o amor incondicional, é um amor inexplicável, é um amor que não quer troca, ele só entrega. Ele é o amor ágape, é o amor de Jesus por nós, é o amor de Deus pelos seus filhos, é o amor ágape. Por que Pedro se entristeceu? Porque a primeira pergunta, porque para nós, gente, a palavra amor é tudo uma coisa só, né? Eu amo meu cachorro, eu amo a minha igreja, eu amo Deus, eu amo churrasco. O português é muito fraco nisso. A gente ama, tudo é uma coisa só. Não, no grego não. Cada coisa é de um jeito. Jesus olhou para ele e disse, com o amor ágape: Pedro, você agapa-me. Pedro disse: o Senhor sabe que eu filéos-te. Aí Jesus disse de novo: Pedro, ágape, é assim que você me ama? Ele disse: o Senhor sabe que eu só consigo filéos-te. Aí na terceira vez, por que Pedro entristeceu? Porque aí Jesus troca o verbo. Jesus não diz mais ágape. Jesus diz: Pedro, consegue me amar filéus mesmo? Sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que é só isso que eu consigo. Como é que ele vai falar que ama ágape depois de tudo que ele fez? Jesus está forjando Pedro ao ponto de ele entender sua fraqueza, sua miserabilidade. Jesus olha para ele diante de uma fogueira e faz perguntas e não acusações. Por que numa fogueira? Porque Jesus foi negado por Pedro diante de uma fogueira. Jesus remonta o cenário. As únicas 2 vezes na Bíblia que aparece a palavra braseiro foi na fogueira quando Pedro negou e na fogueira quando Jesus está reconciliando Pedro. Lá na primeira fogueira foi a rejeição. Na segunda é a fogueira da comunhão. A primeira da negação, a segunda da aceitação. A primeira do medo, do choro, a segunda do encorajamento. A primeira da vergonha, a segunda da honra. A primeira foi a da queda e a segunda foi da restauração. Quais as lições que eu aprendo? Primeiro, Jesus tomou a decisão de procurar Pedro. Fala para ele, eu quero falar com ele. Segundo, Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro. Não questionou, não brigou. Sabe, Jesus só fez perguntas que trouxessem alívio à sua alma. Porque se ele negou 3 vezes, agora ele confessa 3 vezes, está tudo certo. Jesus tomou a decisão de despertar o amor de Pedro. Qual é o amor que você tem? Jesus tomou a decisão de curar as memórias de Pedro. Fogueira com fogueira, remonta o cenário para curar as suas memórias. E o que mais me impressiona é o fato de que Jesus decidiu reingressar Pedro ao ministério. Porque o evangelho não trabalha com um descarte, é com reciclagem. Pedro!
O que é que você consegue? Eu só consigo filéus. Eu não consigo esse amor que eu achei depois desse tempo todo. Jesus disse: então faz o seguinte, volta ao ministério, pastoreia as ovelhas, seja o primeiro pastor e pregador na história da igreja. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova vida, dos novos sonhos, novos projetos. Deus é o Deus da restauração. Mesmo quando eu caio, quando eu fracasso, quando eu erro, quando eu abandono o ministério, quando eu estou entristecido e ferido com a estrutura de onde eu vim, quando eu estou completamente confuso por causa de perdas, Deus permanece do mesmo jeito. É a graça inexplicável, escandalosa graça, poderosa graça. É um amor inquestionável e incondicional de Deus, que não guarda rancor, não perde explicações, não exige, não cobra, só perdoa e dá destino. Vai, Pedro! Porque quando eu e você caímos dentro de um buraco, Jesus não manda corda, Ele desce lá. Porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele desceu. Hoje, quem sabe eu preguei pra gente que você mesmo não consegue se perdoar por coisas lá de trás. Todos nós temos nossos segredos, nossas dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldade de voltar ao ministério, voltar a viver uma vida nova, tem dificuldade de acreditar na restauração. Olhando para Jeremias, capítulo de número 18, a Bíblia diz que Jeremias morava em Jerusalém e estava tudo destruído, as muralhas caídas, o templo destruído. Era quase impossível crer numa restauração. E Deus, através de Jeremias, envia ele à casa do oleiro para dizer: eu ainda quero restaurar o meu povo. Olha para cá. E no texto de Jeremias 18 diz: e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso é que é quebrável. É ele que é frágil. É ele que não consegue ficar em pé o tempo inteiro. Você já pensou se Deus fosse te amar por você ser quem você é de verdade? Ele te ama de maneira incondicional. Nada que você faz aumenta o amor de Deus ou diminui o amor de Deus. Essa é uma manhã de restauração. Eu me lembro quando eu desisti do ministério, e Deus não desistiu de mim. Eu lembro de ficar 2 anos sem pregar. Mal queria a igreja. Guardei meu sermonário, guardei a Bíblia, mais de 500 livros, encaixotei todos e disse: nunca mais eu quero mexer com isso. Cansei. Estava vendo um processo difícil, dias difíceis. Fui morar em uma outra cidade, aqui em Goiás. Fui trabalhar e falei: não vou mexer com isso mais não. Eu estou cansado disso. Mas depois de 2 anos, Deus me achou. Ele está achando gente aqui hoje. Você não vai parar. Você não vai desistir. Não pode. Se Deus já te perdoou, perdoe-se. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: volte a cumprir a missão. Não pare no meio do caminho. Isaías 41 é algo que Deus diz para Israel e serve tanto para nós hoje. Quando Deus diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Ele não desiste de você. Você pode se colocar em pé? Feche os seus olhos por 2 minutos. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós.
Obrigado por não desistir da nossa família. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Fomos justificados. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Obrigado por não desistir dos nossos filhos. Obrigado por não desistir do nosso ministério. Segura nas nossas mãos, Jesus. Nos ajude a voltar ao propósito. Nos ajude. Ela baixou e ela baixou.